Já pensou em morar num país onde você almoça por menos de 35 centavos de dólar, pega um táxi por 55 centavos e aluga um apartamento no centro de uma grande metrópole por apenas 55 dólares por mês? Parece um sonho, né? Ainda mais num mundo onde tudo está caro e até os destinos mais em conta viraram item de luxo. Mas existe um lugar que foge totalmente dessa lógica. Um país onde o dinheiro rende mais, onde dá para viver bem, gastar pouco e ainda se surpreender com o que sobra no bolso. Hoje, o belo mundo te leva até o Paquistão, o país mais barato do planeta. Um destino pouco explorado, cheio de contrastes, paisagens de cair o queixo e um custo de vida que parece coisa do século passado. Em tempos de crise, não é raro bater aquela vontade de largar tudo e tentar a vida em outro lugar. Quem nunca pensou nisso? Mas mudar de país não é uma decisão simples. Tem a saudade da família, o medo do desconhecido, os desafios da adaptação e, claro, o fator que mais pesa: o custo de vida. Será que dá mesmo para viver melhor fora do seu país? Será que o dinheiro rende mais? Ou será que é só ilusão? Para ajudar a responder isso, existem plataformas que fazem um mapeamento global dos preços. As mais conhecidas são a Numbeo e a World Population Review, bancos de dados que reúnem valores atualizados sobre alimentação, transporte, aluguel, contas e muito mais. E são justamente essas duas fontes que a gente vai usar hoje. O índice funciona assim. A cidade de Nova York serve como base e recebe 100 pontos. Se um país tem 80, quer dizer que é 20% mais barato viver lá. Se tem 120, é 20% mais caro. Só que vale lembrar, isso é uma média nacional. Dentro de cada país, pode ter cidade mais cara e cidade mais barata. Mas mesmo assim, o ranking ajuda a ter uma ideia geral. Segundo os dados de 2025, a Suíça lidera a lista dos países mais caros do mundo, com pontuação de mais de 120. Na América Latina, o país mais barato é o Paraguai, com cerca de 36 pontos no índice. Já os Estados Unidos aparecem com 57 pontos, ocupando a posição 32 no ranking global. Mas quem lidera a ponta oposta da lista é ele, o Paquistão. Com apenas 27 pontos no índice da Numbeo, o país é oficialmente o mais barato do planeta para se viver. E agora que você entendeu como o ranking funciona, tá na hora de descobrir como é a vida por lá. E por que tudo no Paquistão parece custar centavos. Número 1. Localização e panorama geral. O Paquistão está localizado no sul da Ásia, numa posição estratégica que faz fronteira com a Índia, a China, o Afeganistão e o Irã, além de ter mais de 1.000 quilômetros de litoral banhado pelo Mar Arábico. São 881.000 quilômetros quadrados de território. E com quase 240 milhões de habitantes, o Paquistão é o quinto país mais populoso do mundo. A capital é Islamabad, uma cidade moderna e planejada, mas o coração urbano do país é Karachi, com mais de 15 milhões de habitantes. Depois vem Lahore, que é o grande centro cultural, e Rawalpindi, que curiosamente é considerada a cidade mais barata de todas. Só que a geografia do Paquistão é tão variada que parece que você está em vários países ao mesmo tempo. No norte estão algumas das montanhas mais altas do mundo. O K2, segunda maior montanha do planeta, fica aqui. A região do Karakoram e parte dos Himalaias formam um cenário que parece outro planeta. É ali que fica o Vale do Hunza, considerado um dos vales mais bonitos do mundo, e que já ganhou vídeo aqui no canal. Mais ao centro, vêm as planícies férteis do rio Indo, onde ficam cidades históricas com arquitetura mogol, palácios e mesquitas. E aqui, o barato já começa. Tem lugar que o ingresso custa apenas alguns centavos. No sul, o clima muda de novo. O deserto de Thar oferece uma paisagem árida e culturalmente única. E ao longo da costa, praias como Kund Malir são praticamente desertas. Quilômetros de areia dourada
e mar azul sem turistas por perto. Tudo isso dentro de um mesmo país. Dá para esquiar nas montanhas, caminhar entre ruínas medievais e terminar o dia numa praia selvagem, gastando menos do que você imagina. É essa diversidade absurda com custo baixíssimo que faz do Paquistão um dos destinos mais surpreendentes do planeta. E se engana quem pensa que a surpresa acaba na paisagem. O choque continua no prato. Número 2. Alimentação. Antes de mergulhar nos sabores, vale entender o básico. A moeda do Paquistão é a rúpia paquistanesa, e hoje $1 equivale a cerca de 280 rúpias. Ou seja, com apenas $2, dá para fazer uma refeição completa, tomar um chá, comprar pão fresco e ainda levar umas frutas para casa. E eu vou te mostrar isso agora. A culinária do país é um espetáculo à parte. Por estar numa antiga rota de especiarias, o Paquistão mistura influências da Índia, do Afeganistão e do Oriente Médio. O resultado? Uma explosão de temperos, aromas e pratos que surpreendem tanto no sabor quanto no preço. O mais famoso deles é o biryani, um arroz bem temperado, com açafrão, cardamomo, cravo, pedaços de carne e às vezes batata e ovo cozido. Uma porção farta, que serve até 2 pessoas, custa em média 120 rúpias, o equivalente a 42 centavos de dólar. Nos Estados Unidos, por exemplo, o mesmo prato custaria facilmente uns $10. Outro clássico é o karahi, um tipo de ensopado encorpado cozido lentamente numa panela de ferro, com frango ou carneiro, bastante tomate, cebola, alho e especiarias. Sai por 65 centavos de dólar. Nos restaurantes locais, uma refeição completa com entrada, prato principal e bebida custa por volta de $1,60. Nos Estados Unidos, algo parecido sai por pelo menos $20. Em cidades como Nova York ou Los Angeles, esse valor pode passar dos 30. Na rua, os preços caem ainda mais. Um kebab assado na brasa custa 25 centavos. A samosa, um pastelzinho frito e bem recheado, sai por 15 centavos. E o chaat, um mix de batata, grão de bico, cebola, ervas e chutneys picantes, custa 30 centavos. É comida de rua, feita na hora, com cheiro forte e sabor de comida feita em casa. E o que não pode faltar em nenhuma mesa paquistanesa? Pão. O naan, assado no forno de barro, custa 5 centavos. O roti, tipo um pão sírio mais leve, sai por 3 centavos. Já o paratá, que é um pão recheado e frito, perfeito para o café da manhã, custa cerca de 20 centavos. Para beber, o tradicional chai, chá com leite, açúcar e especiarias, custa também 5 centavos. Tem o lassi, uma bebida à base de iogurte, bem refrescante, por 10 centavos. E até o refrigerante segue a mesma lógica. 15 centavos por uma latinha. No supermercado, os preços continuam absurdos. 1 quilo de arroz custa $1,14. 1 litro de leite, 82 centavos. Uma dúzia de ovos, $1,18. E 1 quilo de frango, $3,23. Se a gente somar tudo isso, arroz, leite, ovos e frango, dá $6,37. Nos Estados Unidos, esse mesmo carrinho custa cerca de $33. Só o frango já passa dos 16. E a dúzia de ovos, mais de 7. No Paquistão, comer bem é barato de verdade. E nem precisa procurar promoção. Número 3. Moradia. A gente já viu que comer bem no Paquistão custa pouco, mas a maior surpresa mesmo vem na hora de pagar o aluguel. Viver em Karachi, a maior cidade do país, é 412% mais barato do que viver em Nova York. E se incluir o custo da moradia, a diferença dispara, quase 700% mais barato. Mas é no aluguel que o choque vem de verdade. Os preços em Karachi são mais de 27 vezes menores do que em Nova York. Quer exemplos? Um apartamento de 1 quarto no centro de Nova York custa, em média, $4.097.
Em Karachi, o mesmo tipo de imóvel sai por apenas $121. Fora do centro, o contraste continua. Em Nova York, um apartamento simples de um quarto gira em torno de $2.534. Em Karachi, apenas $74. Agora segura. Um apartamento de 3 quartos no centro de Nova York custa mais de $8.200 por mês. Em Karachi, você encontra o mesmo tamanho de imóvel em região central, por apenas $323. E se for fora do centro, a comparação é ainda mais gritante. Nova York cobra cerca de $5.200. Karachi, 185. Ou seja, enquanto em Nova York você paga caro por um espaço apertado, no Paquistão dá para morar com conforto, espaço e localização, gastando uma fração minúscula do valor. No fim das contas, o aluguel que te deixa no vermelho nos Estados Unidos vira dinheiro de troco no sul da Ásia. Número 4. Transporte e serviços. Se você acha caro andar de metrô, abastecer o carro ou até pagar a conta de luz nos Estados Unidos, prepare-se para conhecer o que é economia de verdade. No Paquistão, até se locomover ou manter a casa funcionando parece brincadeira. Vamos começar pelo transporte. Em Nova York, uma passagem de ônibus ou metrô custa cerca de $2,90. Em Karachi, o mesmo trajeto sai por apenas 35 centavos. Já o passe mensal do transporte público, aquele que libera tudo, custa por volta de $132 na metrópole americana. Em Karachi, só $6,30. E o táxi? O preço da bandeirada em Nova York começa em quase $5. Em Karachi, você paga só 70 centavos. 1 quilômetro rodado lá custa o mesmo, 70 centavos. Mas a maior diferença está no tempo de espera. Enquanto uma hora parado em Nova York custa $42, em Karachi sai por apenas $1,75. Se você tem carro, vai gostar de saber que o litro da gasolina no Paquistão custa 90 centavos. Em Nova York, o valor é praticamente o mesmo, cerca de 92 centavos. E até para comprar um carro novo, a diferença continua grande. Um Toyota Corolla Sedan, por exemplo, custa $27.400 nos Estados Unidos. No Paquistão, $25.100. Agora vamos para os serviços básicos. As contas de luz, água, aquecimento e lixo, num apartamento de 85 metros quadrados, custam em média $126 em Karachi. Em Nova York, $190. Uma diferença de mais de 50%. A internet, então, nem se fala. Um plano rápido e ilimitado custa $63 em Nova York. No Paquistão, apenas $12. Já o plano de celular com chamadas e mais de 10 gigas de internet sai por $60 nos Estados Unidos, contra $5 e alguns centavos em Karachi. Ou seja, para quem depende de transporte público, usa muito celular, vive conectado e ainda paga aluguel, o Paquistão não só é barato, é quase inacreditável. Número 5. Lazer, compras e viagens. Se em Nova York já está difícil até sair de casa para se divertir ou se exercitar, no Paquistão o lazer ainda cabe no bolso, e com folga. Começando pela academia. Enquanto em Nova York a mensalidade gira em torno de $148, em Karachi o mesmo plano custa só 16. Já o cinema segue o mesmo padrão. Um ingresso para assistir a um lançamento internacional nos Estados Unidos custa, em média, $20. Em Karachi, você paga $4,20. E se bater aquela fome? Jantar fora num restaurante simples em Nova York custa, em média, $28 por pessoa. No Paquistão, essa mesma refeição custa $1,75. Um menu completo para 2 pessoas, com entrada, prato principal e sobremesa, num restaurante de médio porte, sai por apenas $12,28. Em Nova York, 135. Até o combo do McDonald's é mais em conta. Enquanto nos Estados Unidos ele sai por $12,
Em Karachi custa $3,90. E as compras? Um jeans básico em Nova York custa cerca de $67. Em Karachi, sai por 17. Um vestido de verão, que lá pode passar dos $49 em lojas populares, é vendido por 26. Já um sapato social masculino de couro, que não sai por menos de $168 em Nova York, no Paquistão, custaria apenas 35. E já que a gente está falando de lazer, tem uma coisa que não pode ficar de fora: viajar. Dentro do Paquistão, dá para cruzar o país de ponta a ponta gastando quase nada. Um voo doméstico custa entre 15 e $28. Uma viagem de ônibus de luxo, com ar-condicionado e poltrona reclinável, sai por $4,50 para mais de 8 horas de estrada. E o trem panorâmico de Karachi até Lahore, na classe executiva, custa apenas $6,40, com direito a paisagens de tirar o fôlego. E se sobrar um troco, e vai sobrar, dá até para esticar o roteiro para fora do país. Quer um exemplo? O Sri Lanka está logo ali, com praias paradisíacas, cachoeiras e elefantes soltos na natureza. Dá para explorar o Parque Nacional Yala, ver leopardos de perto e terminar o dia tomando água de coco com o pé na areia. Ou então a Turquia, onde você pode tomar café da manhã na Ásia e jantar na Europa. Já pensou em flutuar de balão na Capadócia ou se perder nos corredores dos bazares de Istambul, pagando uma fração do que pagaria em Paris? E claro, a queridinha Tailândia, com templos dourados, praias de cinema e comida de rua por menos de $2. Um pad thai num barco flutuante, pôr do sol em Koh Phi Phi e massagem na areia. Tudo isso no mesmo dia. Ou seja, no Paquistão, você consegue manter um estilo de vida ativo, comer bem, se vestir com dignidade, se divertir e ainda viajar por aí sem rasgar dinheiro. O segredo? Saber onde o dólar vale mais. Número 6. Por que é tudo tão barato assim? Tá, agora vem a pergunta que não quer calar. Como pode um país ser tão barato desse jeito? Comida por 50 centavos de dólares, aluguel por $50, cinema por $4. Parece coisa de outro planeta. Mas a explicação é bem mais simples e também mais dura. É barato para quem vem de fora, especialmente para quem chega com real no bolso. Não quer dizer que para quem mora lá tudo isso seja acessível. Pelo contrário. Vamos aos números. No Brasil, o salário médio mensal gira em torno de R$ 2.500. Já no Paquistão, a média é de R$ 1.040. Ou seja, a renda no Brasil é cerca de 58% maior. Se a gente for comparar o salário mínimo, a diferença continua absurda. R$ 1.800 no Brasil contra R$ 720 no Paquistão. Isso mesmo. Com esse valor, um paquistanês tem que pagar comida, transporte, aluguel e todas as outras despesas. É por isso que o custo de vida lá é tão ajustado à realidade local. Os preços precisam acompanhar os salários, senão a população não sobrevive. Além disso, tem o fator da moeda desvalorizada. A rúpia paquistanesa vale pouco em relação ao real. Com R$ 1, você consegue cerca de 50 rúpias. Isso dá um poder de compra muito maior para quem vem de fora com moeda forte, seja real, euro ou dólar. Outro ponto importante: o Paquistão produz quase tudo que consome. É um dos maiores produtores de arroz, trigo, açúcar e algodão do mundo. Isso barateia bastante os alimentos e alguns produtos do dia a dia. E ainda tem o custo da mão de obra. Um garçom, por exemplo, ganha entre $1.732 e $2.598 por mês nos Estados Unidos. No Paquistão, essa mesma função rende algo em torno de $100 mensais. Resultado: comer fora, cortar o cabelo, pedir delivery. Tudo isso sai muito mais barato para quem está de fora. E por fim, as crises econômicas recentes e a instabilidade política fizeram a moeda perder ainda mais valor. Resultado: para quem chega de fora, o custo parece irrisório. Mas isso não é exatamente uma vantagem para quem vive lá.
Número 7. Desafios e realidades. Agora que a gente já entendeu por que o Paquistão é tão barato, é hora de falar dos bastidores dessa história. Porque o custo baixo vem com uma série de desafios que, dependendo do seu perfil, podem pesar mais que a economia no bolso. Primeiro ponto: segurança. Vamos ser diretos. O Paquistão ainda enfrenta riscos reais de atentados, conflitos tribais e violência política. Cidades como Islamabad, Lahore e Karachi são relativamente mais estáveis, mas ainda assim registram episódios de tensão. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, classifica o país no nível 3 de alerta. Reconsidere viajar. As províncias próximas da fronteira com o Afeganistão, como o Baluchistão e Khyber Pakhtunkhwa, são zonas vermelhas. Ataques esporádicos, sequestros e confrontos entre grupos armados ainda ocorrem nessas áreas. Segundo ponto: instabilidade política e econômica. O país passa por crises políticas frequentes, mudanças de governo e protestos populares. A inflação é alta, o sistema bancário é frágil e a confiança na moeda local é baixa. Terceiro: infraestrutura precária. Cortes de energia são comuns, especialmente no verão. É o chamado load shedding, ou seja, o racionamento programado de luz. A internet é instável em várias regiões e serviços básicos, como coleta de lixo ou abastecimento de água, muitas vezes não funcionam direito. Quarto ponto: sistema de saúde limitado. Se você for visitar ou morar lá, vai precisar de um seguro de saúde internacional. Os hospitais públicos são mal equipados e os privados, apesar de melhores, não atendem estrangeiros sem plano. Quinto: diferenças culturais. O Paquistão é um país majoritariamente muçulmano e bem conservador nos costumes. Mulheres estrangeiras que viajam sozinhas podem enfrentar olhares, comentários e restrições. Roupas e comportamentos considerados normais na maioria dos países podem gerar desconforto ou até problemas. Sexto: poluição urbana. Cidades como Karachi e Lahore sofrem com níveis altíssimos de poluição do ar, especialmente no inverno. A qualidade do ar nessas metrópoles chega a ser classificada como prejudicial à saúde por agências internacionais. E sétimo: burocracia complicada. Tirar visto, abrir conta bancária, resolver qualquer trâmite legal. Tudo leva tempo e exige paciência. A sensação é de que o país ainda opera num ritmo analógico, com muita papelada e pouco digital. Ou seja, sim, é barato, muito barato, mas isso tem um preço. Não é um destino para todo mundo. É para quem sabe lidar com imprevistos, com rotinas fora da zona de conforto e com um cotidiano que mistura hospitalidade calorosa e instabilidade constante. Mas se você estiver preparado e tiver renda em moeda forte, o Paquistão pode oferecer uma vida com qualidade, experiências incríveis e um custo que cabe no bolso. Agora me conta aqui nos comentários. Mesmo sabendo desses desafios, você teria curiosidade de conhecer o país mais barato do mundo? Se curtiu descobrir essa realidade complexa, mas fascinante, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo, o belo mundo te leva para mais um destino surpreendente desse nosso planeta. Até lá!